Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e recontos estão cada vez mais populares e cada vez mais interessantes. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri e o cupom de desconto aqui do canal, que se você fechar com o cupom, você ainda ganha 5% a mais de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, então sem mais delongas, a gente vai falar hoje de Lore Olympus, esse quadrinho que é o primeiro da editora Suma, né? Inaugurou a parte do Suma HQ, né? Os quadrinhos que vão sair pelo selo da editora Suma. E ele é originalmente uma webtoon que foi publicada, né? Iniciou sua publicação em 2018, ainda sai, né? Porém, a gente teve esse trabalho belíssimo de pegar algo que é estritamente digital, né? A Webtoon, para quem não sabe, é uma plataforma, um aplicativo que você pode baixar no seu tablet, no seu celular. Acho até que dá para ler pelo navegador. E lá você vai ter diversas histórias que vão sendo postadas, e aí eles lançam capítulo a capítulo, né? Os diversos autores dos diversos gêneros. Então tem quadrinho, tem mangá, tem manhwa, tem um monte de coisa. E aí eles vão publicando quadrinho por quadrinho. O grande diferencial do Webtoon é que, como ele já nasceu digital, todo o trabalho artístico ele é pensado para o formato de tela do celular, né? Ele é pensado para ser aquele scrolling eterno, então ele é mais contido nas laterais, e os quadrinhos eles brincam mais com o posicionamento dos quadrinhos, porque como é na vertical eles conseguem brincar um pouco mais. Então dentro da plataforma Webtoon a gente tem muita coisa interessante, e eles têm um sistema também de compra de capítulos bem interessante, que você consegue ir acompanhando as coisas, depois de X tempo, né, e aí acho que é delimitado por cada série, os capítulos vão ficando gratuitos. Eu cheguei a ler algumas coisinhas lá e tal, é bem interessante na verdade. É bem similar ao que a editora New Pop fez com Solo Leveling, né, que era um material digital e transformou numa edição física. E aí agora a gente tem a edição física Lore Olympus aqui no Brasil, já saiu em outros lugares também, acho que saiu nos Estados Unidos, na Europa, e a gente tem a nossa edição, e é dela que eu vou falar porque eu não tive contato com a Webtoon. Eu sabia que ela existia, eu sabia mais ou menos do que ela se trata, mas não tinha pegado para ler, assim, sabe? Vou sentar e vou ler Lore Olympus, não. Então esse foi o meu primeiro contato e foi muito gostoso. E qual que é a grande sacada por trás de Lore Olympus? Ele é um reconto da história do Hades com a Perséfone, né? O mito de Hades com a Perséfone. Para quem não sabe, esse mito ele tem diversas versões, mas basicamente, se eu não me engano, eu acho que o Hades sequestra a Perséfone, que é a deusa da a mãe dela é a deusa da natureza, Deméter, e a Perséfone é meio que a deusa das estações, né? Então, primavera, verão. E aí o Hades sequestra a Perséfone, ela vai comer um fruto dentro do Tártaro, né? Então ela come, acho que são romãs que ela come, e como ela só comeu metade das romãs, meio que eles fazem um acordo para ela passar 6 meses ao lado do Hades, e 6 meses ela volta para a mãe. Porque a Deméter tinha instaurado um inverno eterno até a filha dela voltar. Então é um mito que, em teoria, explica por que a gente tem estações. A gente tem estações porque durante 6 meses a Deméter está fora do reino do Hades, do reino dos mortos. E aí a Deméter fica feliz, a Perséfone está feliz de estar com a mãe. E por isso a gente tem primavera e verão, estações mais quentes, das flores e etc. E quando ela volta para o reino do Hades, nos outros 6 meses, a gente tem as estações mais frias e em que as coisas morrem, que é o outono e inverno. Então é um mito que explica mais ou menos isso. Mas Lore Olympus pega essa base, ou melhor, uma das múltiplas bases, que tem várias versões, né? Mitos gregos tem muitas versões, dependendo da localidade de onde você está olhando, e reconta isso como se eles fossem deuses modernos. Então Hades tem carros, o Olimpo é um grande
prédio que tem, tipo, os andares superiores, a cobertura é o Olimpo, e a gente tem todos os deuses ali, a gente tem o Zeus, a gente tem o Poseidon, a gente tem a Hera, a gente tem Artemis, Apolo, etc, etc, etc. Então a gente tem as relações entre esses deuses, tudo com base nesse romance entre Hades e Perséfone. Mas aí você pensa, como é que algo que começou em 2018 ainda está em publicação no Webtoon consegue ser tão longevo, sendo que o mito é bem um para um, assim, né? Se contasse só a história desse mito seria muito mais rápido. A Rachel Smith, ela consegue, de certa maneira, mesclar outros mitos dentro dessa história. Então a gente tem aqui, principalmente nesse primeiro volume, um mito de uma outra deidade. A gente tem o mito de Eros e Psique, a gente vai resvalar em algumas outras histórias. Então ela vai brincando com o panteão grego e vai intercalando essas histórias dentro da história principal que ela está contando do Hades e da Perséfone. E o Hades é um cara legal, é um deus legal. Ele e é engraçado, dos 3 deuses, né, os 3 maiores deuses do panteão grego, a Poseidon, Zeus e Hades, Hades era o deus menos infiel. Ele teve um ou outro caso de infidelidade contada nos mitos, enquanto Zeus e Poseidon eram, né, bobeou, eles estavam procriando. E meio que a Rachel faz essa figura do Hades um pouco solitária, um pouco carrancuda, mas que no fim das contas é uma boa pessoa. Ele tem um trabalho ingrato e, bom, quem não tem, né, um trabalho ingrato, que é cuidar do reino inferior, mas ele é um bom deus, ele é uma boa pessoa. E ele se encanta pela Perséfone, mas não a sequestra, pelo menos não nesse volume, tá? E aí um outro brilhantismo da obra é que ela foca exatamente na perspectiva da Perséfone. O que a Perséfone sente com relação ao Hades, a essa relação dos dois, né? O interesse dela, verdadeiro ou não, pelo o rei do submundo. E ela traz mais essa perspectiva da deusa, da mulher Perséfone, para essa história, e é uma história bem sensível em alguns pontos, tanto é que eu acho super positivo que já no início tem um aviso de gatilho da própria autora, falando, olha, a gente tem aqui relações abusivas e diversas outras questões que, né, se você tem gatilho com isso, talvez seja bom você ficar atento ou não ler ou qualquer coisa assim, né? Ela joga a decisão pro leitor, né? Se você tem um problema com isso, cara, ó, aqui você vai encontrar um pouco disso. Então ela desenvolve essa personagem, a Perséfone, que nos mitos acaba sendo até um pouco meio unilateral, né? Ela é uma refém da disputa entre Hades e Deméter. E aqui ela tem voz, ela tem ação, ela tem amigas. E é muito positiva essa mudança, assim. E você não sente a leitura, ela é muito ágil, ela é rápida, ela é colorida, né? A arte é por si só uma das coisas mais bonitas de Lore Olympus, assim. Eles são caricatos, mas ao mesmo tempo extremamente coloridos, então cada deus tem a sua tonalidade. O Poseidon é verde, o Hades é um azul mais puxado para o escuro, a Perséfone é mais um rosa, Artemis é um roxo, então cada deus tem a sua cor ali que meio que contrasta ou realça a sua personalidade, e a arte é bonita. Eu não sei se... Não, acredito que não seja uma aquarela porque é pintura digital, mas ela emula uma aquarela, os fundos são todos muito bonitos, e aí os recortes de cena são muito bonitos, as viradas de página, que é algo muito difícil de fazer, porque ele vem de uma webtoon, então não existe virada de página, né? As viradas de página que a Suma conseguiu dar para a edição física são muito boas, assim. A virada de página é quando a gente consegue, tipo, você vai passar de uma página para outra e aí tem um fluxo narrativo e uma imagem de impacto. Existe, quando você estuda editoração de quadrinhos, é uma das coisas que você estuda, é entender aonde estão as viradas de página, não quebrar isso na sua edição, porque os autores, eles pensam na virada de página, né? Que é o ato de você virar e aí tem uma cena de muito impacto, às vezes uma página dupla, uma cena super detalhada e tudo mais. Isso é virada de página e existe um fluxo para isso.
Como ela vem de uma Webtoon na vertical, em teoria a gente não tem, mas a gente consegue ter na edição física essa mesma sensação de que você vai virar a página e vai vir uma grande cena, uma cena bonita, uma cena que tem o porquê dela estar exatamente naquela virada. E é muito louvável fazer isso com esse material. Aí uns outros pontos de destaque, assim, ela realmente é muito gigantesca. Lore Olympus já atingiu em junho desse ano, 2022, cerca de 1,1 bilhão de visualizações na plataforma. Então é algo gigantesco, né? Ela é feita em inglês e etc. E em 2019 começou um burburinho de talvez ter uma adaptação em animação para isso. Não se sabe se foi para frente, até porque a gente teve uma pandemia no meio do caminho, mas houve esse burburinho de talvez haver uma adaptação e tudo mais. Então é um negócio interessante, assim, porque você acha muita fanart na internet, você acha muitas pessoas falando sobre, você acha muitos fã-clubes, e o trabalho de personalidade que é feito para os deuses aqui em Lore Olympus é muito interessante. A Hera, que é uma personagem dos mitos, a gente sempre tem mitos em que ela é mais vingativa e megera e etc. Aqui ela tem uma personalidade mais relacionada à deidade que ela é, né? A deidade do casamento, do lar e etc. Então ela tem uma personalidade mais, não sei, charmosa, eu diria. Ela é ainda aquela mulher, cara, vingativa, mas ela tem uma personalidade que ela não é só isso, assim. E todos os personagens, eles não são só uma coisa. E aparece deuses menores, ninfas. Então, se você é muito fã de mitologia, é a obra certa para você, porque se você conhece, você vai ver várias pequenas referências, vários nomes que são citados, que você acaba pegando ali, eu sei do que esse personagem tá falando. Então, esse intercalar dos mitos que é feito em Lore Olympus é muito positivo. A nossa edição nacional é traduzida pelo Érico Assis, né, que é um soberbo tradutor de quadrinhos, especialista, etc. Então, a leitura é muito gostosa, muito por conta do trabalho que ele desenvolveu. E o formato é um pouco estranho, eu não vou negar. Eu achei o formato um pouco diferente. Porque, não sei se vai dar pra ver em vídeo, mas ele é um pouco quadrado, sabe? Tipo, ele não é um quadrinho mesmo, né? Ou um mangá que é mais longilíneo, ele é mais quadradão. Então, como ele é quadradão, às vezes pegar um pouco estranho e tudo mais, mas acho que foi a única... Nossa, eu achei meio diferente, assim. Não é nenhuma crítica, é mais uma constatação de que ele é estranho. Bom, esse é o primeiro volume. A história não se encerra aqui, obviamente, já que ela continua, né? E a Suma já anunciou que o segundo volume provavelmente sai esse ano ainda. Eu acho que tá cotado ali para outubro, novembro. E o terceiro volume tá cotado, acho que para março de 2023. São os 3 volumes físicos que já existem da obra. Então, rapidinho a gente já vai estar... onde todo mundo está em Lore Olympus, e é muito positivo. Acho que o meu saldo apenas é muito positivo, é muito gostoso, mesmo quando ela aborda temas mais complexos ou sensíveis. É uma obra que é gostosa a leitura, né? Ela traz um frescor para esses mitos, ela traz um frescor para essas discussões, e ela dá voz para uma personagem, né? Para uma deidade que não possuía voz no mito em que ela participa ativamente, assim. Mas acho que é isso, ele tem 384 páginas, foi publicado agora em junho, julho de 2022, se não me engano o lançamento foi durante a Bienal do Livro. E é o primeiro quadrinho da editora Suma, tá saindo pelo preço, né, sem desconto, o preço no site da editora, de R$ 69,90, mas obviamente fica atento aos sites de compra que você preferir, que sempre pinta um desconto ou outro, então vale a pena deixar às vezes na sua lista de desejos e quando tiver uma promoção pegar por R$ 69,90 mesmo, porque vale bastante a pena, é uma leitura boa, gostosa, é um quadrinho que vale a pena e a edição física tá muito bonita. E por hoje é só. Não esquece então de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.